Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. O Ministério da Educação apresenta a Base Nacional Comum Curricular, referência para todas as escolas públicas e privadas do país elaborarem o currículo a partir de 2019. 3 em 4 crianças de até 4 anos não têm vaga em creche no país. Essa demora para entrar na escola afeta principalmente os mais pobres e tem reflexos diretos no desenvolvimento infantil. O Estado de São Paulo confirma o primeiro caso local de febre amarela na região de Campinas. O Ministério da Saúde agora recomenda dose única de vacina contra a doença. Antes era preciso repetir a dose após 10 anos. Um castelo construído para a nobreza paulistana agora vai receber quem mais precisa de assistência na cidade. Uma vitória para uma vida de dedicação de uma ex-moradora de rua. Na entrevista da semana, a letalidade policial no Brasil. O que fazer para reduzir as mortes e garantir a eficiência na segurança pública? Os Estados Unidos ameaçam ação na Síria se o Conselho de Segurança da ONU não tomar providências contra o uso de armas químicas. Bombardeio que causou a morte de 72 civis é considerado crime de guerra. Começa o jornal falando de segurança do seu bolso, viu? Quando se fala em fraude no cartão de crédito, normalmente as pessoas acreditam que esse tipo de crime acontece apenas na internet. Mas olha, o uso físico do cartão também tem seus perigos. Pois é, para se prevenir, olho vivo, observar com cuidado o estado de conservação de caixas eletrônicos e nunca perder o cartão de vista. Paula e o filho notaram que nos últimos meses, a fatura do cartão de crédito da família começou a pesar mais no bolso, mas com despesas que não eram deles. Tudo começou com o SMS do banco, de uma operação suspeita, e aí começou a perceber que na fatura, a gente consultou pela internet, tinha vários itens de pequeno valor. Então, aplicativo de transporte, recarga de celular, de bilhete único. No Brasil, só em fevereiro deste ano, foram cerca de 144 mil tentativas de fraude, o que representa uma tentativa a cada 17 segundos. Bancos e financeiras, segundo o levantamento da Serasa Experian, representam o terceiro setor mais afetado por tentativas de fraudes, atrás apenas de telefonia e serviços. Para se proteger de fraudes com cartão em caixas eletrônicos ou em estabelecimentos comerciais, lembre-se, todo cuidado é pouco. Não peça ajuda a estranhos e confira se não está sendo observado. Se o cartão ficar preso na máquina, acione a assistência imediatamente. Acompanhe com regularidade o extrato e conteste rapidamente movimentações que você não reconhece. E, na dúvida, solicite na operadora outro cartão com novo número e senha. Os fraudadores começaram a resgatar velhos golpes, né? Que exploram muito bem a boa-fé das pessoas, a desatenção. E a última dica que eu daria é sobre o serviço de informação que os bancos provêm para os clientes sempre que existe algum tipo de transação na conta corrente. Isso ajuda a diminuir o tempo de identificação da fraude e evitar prejuízo e dor de cabeça. Só 1/4 das crianças menores de 4 anos está na creche. A pesquisa do IBGE indica que a maioria das crianças brasileiras não tem acesso à educação na pré-escola, indispensável para o desenvolvimento de habilidades que serão essenciais no futuro. Júlia está há apenas 3 meses na creche, mas a mãe já percebe a diferença. A independência da Júlia foi o que mais chamou a atenção, minha e do pai. Querer se alimentar sozinha, se trocar sozinha, já vai buscar as roupas para se vestir. Conta que aprendeu a cantar, conta da alimentação, que comeu coisas diferentes, conta dos amiguinhos. Como 74% das crianças brasileiras com menos de 4 anos, Júlia não conseguiu vaga para frequentar uma creche pública. Ela perdeu 1 ano na fila. Foi prejudicial para ela, né? Porque atrapalhou bastante no desenvolvimento. Que ela estaria mais desenvolta e tudo isso mais para frente que a gente vai acabar sentindo peso, né? Segundo a pesquisa do IBGE, a maioria das crianças que sofre essa lacuna no desenvolvimento por causa da falta de creches públicas vem de famílias pobres, onde até o saneamento básico é precário. Ou seja, essas crianças são submetidas a um acúmulo de prejuízos. Quando ela vai para uma creche ou quando ela vai para uma escola de educação infantil, ela tem outros recursos que dentro de casa ela não tem.
né? Ela tem possibilidade de uma sociabilização, ela tem estímulos, né, das habilidades para aprendizagem tão necessárias para depois ela tocar uma alfabetização, todo um currículo que vai até pelo menos o ensino fundamental, o ensino médio e até mesmo o ensino superior. O que nós vamos ter? Uma competição lá na frente desleal. Olhar para a educação infantil como sendo base e o sustentáculo de toda uma sociedade, inclusive. Agora a gente traz uma dica de leitura, de cultura. A partir de hoje, o pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera recebe o Festival Internacional de Arte de São Paulo. Participam dessa edição 159 galerias de 12 países diferentes. A repórter Maria Manso está na Bienal e dá uma palhinha para a gente da exposição. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Pois é. O que era só uma feira agora virou um festival porque se espalha em mais de 180 eventos pela cidade. Mas continua sendo uma feira, ou seja, tudo o que está exposto aqui está à venda também. São obras que custam entre R$ 2.500 a até R$ 1 milhão. Fernanda Feitosa, por que a feira virou festival? Ela não virou da noite para o dia, ela vem se tornando um evento que aos poucos foi transbordando os pavilhões da Bienal, foi invadindo as instituições, foi atraindo todo mundo do sistema, do circuito das artes ao redor desse evento, porque juntos a gente faz mais, soma esforços e faz mais barulho, né? Que tipo de evento as pessoas vão encontrar pela cidade, nas galerias e nas ruas? Bom, nas galerias vai encontrar, todas as galerias estão armando suas exposições esse ano, boas exposições para coincidir com esta semana. Muitas trouxeram seus artistas para estar presente no ato, com uma palestra, com um lançamento de um livro, catálogo da coleção. Outros estão promovendo oficinas, outros estão fazendo performances. Nós tivemos gastro-performance numa galeria. Aqui no pavilhão a gente vai poder acompanhar a partir de amanhã 28 lançamentos de livros com a presença dos artistas, palestras, performances. Acho que tem de tudo. Vai ser um final de semana bem cultural para São Paulo. Bom, tem sido uma semana muito cultural em São Paulo. Desde sábado já começaram os primeiros encontros e vai até domingo. Ok, muito obrigada. Bom evento. Para ter a programação completa é só entrar no site sp-arte.com. Para entrar aqui no pavilhão da Bienal, as pessoas pagam R$ 45 e estudantes R$ 20. Aldo. Obrigado, Maria, pelas informações. Gabriela. O Castelinho da Rua APA, no centro de São Paulo, foi reformado. Agora vai servir à população como centro cultural. Moradores de rua, na maioria das vezes, querem um lugar para morar. Maria e Eulina não queriam um lugar qualquer. Eu falava para o Castelinho, um dia, Castelinho, você vai ser meu. O castelo é o da Rua APA, no centro de São Paulo. O prédio foi construído em 1912, imitando os castelos medievais para abrigar uma família. Em um crime misterioso, a mãe e os 2 filhos morreram em 1937. Sem herdeiros, o imóvel virou responsabilidade do governo federal. E ao longo de décadas, não era mais nem sombra do que um dia foi. Virou depósito de lixo, ponto de usuários de drogas, abrigo para os desabrigados. Ruína com fama de castelo mal assombrado. Muitas pessoas que já moraram também aqui dentro falaram que já viram, mas eu nunca vi. É um fantasma andando numa casa, um castelo andando assim para baixo, pisada, de madrugada. Até que a ex-moradora de rua pediu ao poder público autorização para receber no prédio quem tinha fome. Maria Eulina e a ONG Clube de Mães prepararam aqui refeições para até 700 moradores de rua por dia. Batalharam durante 20 anos para recuperar a dignidade de quem vive nas ruas e a dignidade do velho prédio, que agora está novinho em folha. O piso antigo foi refeito, a porta restaurada, a escada que desabou renasceu moderna. O Castelinho para mim é um diamante, porque embora ele seja pequenininho, né, ele não é um prédio grande, mas ele é cheio de detalhes e muito preciosos. O governador Geraldo Alckmin compareceu ao evento. A cidade de São Paulo ganha o Castelinho totalmente restaurado, ele estava ameaçado até de ruir, e de outro lado o Clube de Mães vai fazer um belíssimo trabalho social de capacitação de pessoas, de atendimento social a quem precisa. Agora, a cozinha vai oferecer curso de alimentação saudável para crianças.
O castelo construído para os mais ricos será um centro cultural, de portas abertas para os mais pobres. Nós vamos trabalhar a criança. Eu acredito na educação, eu acredito que nós precisamos, todos nós, colocarmos as mãos em volta das nossas crianças para que elas não sejam morador de rua, futuro morador de rua de amanhã. Isso aí. Mudando de assunto, a cidade de São Paulo registra um furto ou roubo de bicicleta a cada meia hora. Já parece muito, mas olha, esse número pode ser ainda maior. Pois é, uma pesquisa revelou que na metade dos casos a vítima deixa de fazer o boletim de ocorrência. Rafael não vê a hora de comprar uma bicicleta nova. A última foi furtada na região do Belenzinho, na zona leste de São Paulo. Na hora que eu dei uma viradinha assim de nada, a bicicleta já não estava mais no local onde eu deixei. Esse ciclista teve uma experiência parecida há pouco mais de um ano, com uma diferença. Conseguiu recuperar a bike. Agi rápido, né? Tinha um posto policial próximo, tinha bastante foto, imprimi foto. E aí quem roubou deu moleza, passou na frente do posto policial, o policial reconheceu e conseguiu recuperar. A capital paulista tem um boletim de ocorrência registrado para esse tipo de crime a cada meia hora. E esse número poderia ser ainda maior. De acordo com uma pesquisa realizada por 6 organizações de cicloativistas, mais da metade das vítimas de roubo e furto de bicicletas em São Paulo deixou de registrar boletim de ocorrência ou comunicar uma autoridade policial. Entre os que não procuraram a polícia, 62% disseram que não fizeram isso porque pensam que não adiantaria nada. E quase 30% porque é muito demorado e burocrático. É muito importante se comunicar esse ato para a polícia. Porque assim, a polícia, a partir disso, ela vai conseguir se organizar melhor para tentar evitar esse tipo de acontecimento, né? A vítima pode registrar o BO na delegacia ou pelo site da Secretaria de Segurança Pública. É importante também que você tenha os dados da sua bicicleta, os dados do seu quadro, guarde esse dado, guarde esse número com você em algum lugar, numa foto no seu celular, tá? Porque a gente não quer, mas vira e mexe a gente pode ser vítima e é bom a gente tomar essas atitudes, a gente informar a polícia. A Polícia Federal deflagra a Operação Bagre contra o tráfico internacional de drogas. 70 policiais cumprem 20 mandados, sendo 13 de prisão em Foz do Iguaçu e outros municípios do oeste do Paraná. Em nota, a Polícia Federal informou que o grupo era responsável pelo envio de drogas do Paraguai para os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em outras notícias nacionais, a gente começa o resumo com um grave acidente entre um ônibus e 9 carros na zona norte de São Paulo, hoje pela manhã. Desgovernado, o ônibus não conseguiu frear e levou tudo pelo caminho na descida de uma rua na zona norte da cidade, até parar na esquina de uma padaria. O veículo atingiu 7 carros e um furgão, arrancou um poste de luz e destruiu outro. 9 viaturas dos bombeiros participaram do atendimento ao acidente. Pelo menos 9 feridos foram removidos para hospitais. O estado de São Paulo confirma o primeiro caso local de febre amarela na região de Campinas. Uma mulher de 40 anos contraiu a doença na cidade de Monte Alegre do Sul. Está internada para tratamento. 2 mortes também são investigadas na região. A primeira é de um turista que alugou a casa de veraneio em Monte Alegre. A outra aconteceu em Amparo. As 2 cidades registram casos recentes de morte de macacos pela doença. O Ministério da Saúde agora recomenda dose única de vacina da febre amarela para as áreas com exigência de vacinação no país. Antes era preciso repetir a dose após 10 anos. O Ministério diz que a recomendação é da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e que o Brasil era o único país do mundo que ainda exigia a dose extra da vacina. Todos os estudantes brasileiros devem ser alfabetizados até o fim do 2º ano do ensino fundamental e não mais até o 3º ano. Essa é uma das mudanças anunciadas agora há pouco pelo Ministério da Educação. Ela faz parte da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular. O documento servirá de referência para todas as escolas públicas e privadas do país elaborarem o currículo dos ensinos infantil e fundamental a partir de 2019. Além da alfabetização até o 2º ano, a Base Nacional Comum Curricular inclui o inglês como idioma obrigatório a partir do 6º ano e exclui o ensino religioso. Estados e municípios definirão como será dada essa matéria. O ensino de história vai seguir uma ordem cronológica dos fatos. O respeito à pluralidade de gênero, raça e sexo está no
documento, assim como 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas pelos alunos, como, por exemplo, usar a tecnologia digital de comunicação e informação de forma crítica, reflexiva e ética, e também valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Nessa semana, 2 policiais militares do Rio de Janeiro foram flagrados executando suspeitos que estavam deitados no chão já rendidos. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 9 pessoas foram mortas por dia por policiais em 2015 no Brasil. Pois é, os números são realmente graves, né? Preocupantes. Na entrevista da semana, o nosso tema é a letalidade da polícia no país inteiro. Fomos entender de que forma essa atuação policial impacta a sociedade e por que isso é ruim para os próprios policiais. A gente conversa hoje com Ariadne Natal, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Por que a gente tem uma polícia no Brasil com altas taxas de letalidade? A gente está falando de uma lógica de funcionamento, né, de uma lógica de atuação que está pautada na ideia de uma guerra. A ideia de que a gente vive numa guerra cotidiana, de que de um lado existiriam os policiais e de outro bandidos ou pessoas que estão relacionadas de alguma maneira ao que seria um universo do crime. A lógica da guerra, ela tem uma origem na própria a forma de funcionamento do Estado durante a ditadura militar. Então, durante a ditadura militar, a gente tinha o exército, enfim, no mundo inteiro, enfim, na maior parte das vezes, é uma instituição cuja concepção, né, o trabalho principal é proteger a nação, né, o Estado, de ameaças externas. Durante a ditadura militar, você houve uma mudança de funcionamento do Exército. O Exército ele passou a se preocupar com as ameaças, supostas ameaças internas. Né? Então, a ideia de que o inimigo não estava mais fora, não era um país que vinha de fora, o inimigo vinha de dentro, né? O inimigo podia ser um cidadão brasileiro. Essa lógica de funcionamento, ela de alguma maneira, ela foi passada para as polícias também, na medida em que as polícias elas passaram a ser subordinadas ao exército durante a ditadura militar. Então, as polícias passaram a agir a partir dessa perspectiva, a ideia de que existia uma guerra, de que o inimigo interno estava aqui dentro, né, era um cidadão brasileiro, e principalmente que em uma guerra o Estado de Direito não é válido, é um estado de exceção, então você pode matar pessoas, você pode torturar pessoas, porque diante de um fim considerado positivo ou bom, e isso é totalmente questionável, todos os recursos seriam, você poderia lançar mão desse tipo de recursos, eles seriam justificáveis. Ela não é a única política possível, né? Existem outras alternativas. Pensar o próprio funcionamento da polícia em outra vertente. A ideia de que o trabalho da polícia é garantir direitos e não violá-los, né? De que a ação da polícia sempre deve estar pautada na lei. Essa é uma política profissional, né? Essa é uma polícia profissional, é uma polícia que segue as leis e que norteia a sua ação pelas leis. Como conciliar uma polícia menos letal com uma política que também proteja o policial que está em risco? A gente tem esses dois lados, então a gente tem uma polícia que mata muito e que morre muito também. Uma política menos letal, ela também protege o próprio policial nessas situações, porque você diminui as chances de um confronto cotidiano, né? O confronto ele tem que ser exceção e não regra. Né? Então, para o policial, ele não estar nessa situação também garante mais segurança. Então, uma política responsável, uma política de segurança pública responsável, tem que proteger os policiais, porque os policiais eles são um recurso valiosíssimo para a nossa sociedade. Há um investimento grande no processo de formação, né? Eles são pagos com dinheiro público e eles têm que responder às nossas demandas dentro da lei. A seguir, o governo de Maurício Macri enfrenta a primeira greve geral na Argentina. Aeroportos, transporte público, bancos e escolas estão parados. Mas Estados Unidos ameaçam ação na Síria contra o uso de armas químicas. Bombardeio que causou a morte de 72 civis é considerado crime de guerra. O presidente argentino Maurício Macri enfrenta sua primeira greve geral desde que chegou ao poder. A paralisação prevista para hoje, que deve durar 24 horas, atinge aeroportos, transporte público, bancos e escolas. O governo afirmou que vai garantir a segurança de quem for ao trabalho. As 3 centrais sindicais que convocaram a greve fazem oposição ao governo Macri e pedem uma mudança no modelo econômico adotado pelo presidente. O país enfrenta uma crise econômica. Veja outras notícias internacionais.
A representante dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, ameaça agir na Síria caso a ONU não tome providências sobre o ataque químico que matou ao menos 72 pessoas na região de Idlib. Em reunião do Conselho de Segurança, a Rússia saiu em defesa do governo do ditador Bashar al-Assad, acusado pela Casa Branca pela ação. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, classificou o ataque como crime de guerra. O presidente da China, Xi Jinping, chega hoje aos Estados Unidos para o encontro diplomático mais delicado até agora para o presidente Donald Trump. O republicano tem procurado baixar o tom que assumiu na campanha em relação ao gigante asiático. Para amenizar a tensão, escolheu um resort na Flórida para sediar o encontro. Um dos assuntos principais deve ser a Coreia do Norte, que ontem voltou a testar mísseis de médio alcance. Tanto Washington quanto Pequim consideram as provocações norte-coreanas um problema. A Assembleia Nacional da Venezuela aprova por unanimidade a destituição dos juízes da Suprema Corte do país, mas a medida precisa ser aprovada também pelo Judiciário. A decisão dos deputados é uma resposta à tentativa da Suprema Corte de retirar os poderes do Legislativo na semana passada, o que gerou protestos na Venezuela. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Joia, Aldo. Bem-vindo, Cadu. Vamos lá, então. Uniformizado hoje. Hoje eu tô. Vou falar por quê. Daqui a pouquinho, no final da nossa hora do esporte, porque eu estou todo de vermelho, parecendo uma gema. Vermelho não, tá eu. ótimo. A sua televisão não está com problemas, senhoras e senhores, na sua casa. Está tudo bem com a sua televisão. Estou de amarela, parecendo uma gema de ovo. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas na Operação Águas Claras contra o desvio de recursos na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Vamos ver. Deflagrada na manhã desta quinta-feira para apurar um esquema de desvio de recursos públicos repassados à CBDA. A operação envolve dirigentes, empresários e o presidente da entidade, Coaraci Nunes, que foi levado à sede da PF no Rio de Janeiro. Não se sabe se ele foi detido ou conduzido coercitivamente. A ação acontece um dia depois da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e seus dirigentes ganharem um recurso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região do Rio por unanimidade e por acusações de fraude. A Confederação está sendo investigada por superfaturamento e fraudes em licitações desde julho do ano passado. Tais denúncias afastaram Coaraci Nunes, que está no cargo desde 1988. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apuram o destino de cerca de 40 milhões de reais repassados à CBDA. Há indícios de um esquema de desvio de recursos públicos captados por meio de convênios e leis de fomento ao esporte, sem a devida aplicação, conforme previsto em lei. Sem contar que outras confederações também estão com vários processos. Dentre elas, a gente chamou a atenção aqui, a Confederação Brasileira de Taekwondo, também o handebol, que respondem pelos mesmos problemas e processos com relação a orçamentos. A Corte Arbitral do Esporte rejeitou analisar o caso do jogador Vitor Ramos e o Internacional não conseguiu reverter a queda novamente para a Série B. Vamos ver. O caso foi considerado encerrado e a audiência não realizada. O julgamento, que estava marcado para terça-feira, foi suspenso após os árbitros selecionados para o caso entenderem que necessitavam deliberar sobre a análise do mérito. O Colorado alega que o Vitória utilizou Vitor Ramos de forma irregular, com direitos ligados ao Monterrey do México, mas no sistema da FIFA como jogador emprestado ao Palmeiras, até se transferir ao Vitória. Tal transação teria sido feita sem seguir os passos recomendados pela entidade, numa negociação internacional. A CBF enviou um ofício ao STJD, alegando que a troca de e-mails entre o diretor da Confederação e o Vitória foram adulterados. Insatisfeito, o Inter entrou novamente no dia 12 de dezembro do ano passado com um pedido de reexame do caso. Na última semana, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva comunicou de que os laudos da perícia comprovaram a alteração nos documentos utilizados. Vitório Pífero, ex-presidente do clube e homem forte da diretoria, garantiu a autenticidade dos e-mails utilizados. Série B para o Inter. Hora dos gols da rodada, vamos ver. Começamos com um empate entre Defensa e Justiça da Argentina e São Paulo. O tricolor pecou pela falta de pontaria, mas conseguiu uma boa atuação e assegurou um empate sem gols em Lanús, na Argentina, pela partida de ida da Copa Sul-Americana. O tricolor ainda perdeu Buffarini expulso. Foram 142 dias de espera, mas o Fluminense e o Maracanã se reencontraram numa noite feliz. O tricolor não tomou conhecimento do Liverpool, do Uruguai, fez 2-0 e garantiu boa vantagem para o jogo de volta. No clima quente entre os adversários, Henrique Dourado na primeira etapa e Richarlison de voleio deram números finais ao duelo.
Com gols de Rodriguinho e Jadson, o Corinthians venceu a Universidade de Chile por 2-0 em Itaquera, na estreia da Sul-Americana. O primeiro voltou ao timão após 2 jogos fora e quase uma semana, tratando dores no joelho esquerdo. O segundo chegou ao 15º gol com a camisa alvinegra na arena, atrás de Romero, que tem 17. Muito bem, por isso que eu estou aqui, depois de 7 anos, o Brasil voltou a liderar o ranking da FIFA. Isso significa o quê? Absolutamente nada, porque, por exemplo, a Bélgica era a líder do ranking da FIFA. A Bélgica era o líder do ranking da FIFA. A Bélgica não ganhou nunca nada e era líder do ranking. Então, parabéns, Brasil. Vamos lá, tchau. Só para terminar. Valeu, até amanhã. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre as amostras grátis de medicamentos que alguns médicos dão aos pacientes. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau. Tchau.